A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus. Hoje nós iremos meditar aqui na palavra de Deus. Ela se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, e o capítulo é o 11, a partir do versículo 28. E eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra de Deus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor Jesus, hoje Ele te chama, Ele te convida. Vinde a mim. De repente você pode dizer: eu já aceitei Jesus, eu já sou um servo de Deus. Mas muitas vezes esse vinde a mim é até mesmo para quem já está na casa de Deus, né? Porque às vezes a pessoa aceita Jesus, mas a pessoa permanece distante de Jesus. E Jesus, ele quer ter uma intimidade, um bom relacionamento com você. Ele quer que você seja com ele amigo íntimo. Antes de você contar qualquer coisa para qualquer pessoa, ele quer que você conte para ele. Ele quer que você fale com ele o seu problema, a sua dor. E aí ele diz: todos que estáis cansados. Às vezes você está na casa de Deus, você está cansado, você está sobrecarregado. Mas o Senhor quer que você entregue a Ele toda essa carga. Entregue para Ele todo esse fardo pesado que você tem carregado. Porque às vezes a gente fica segurando algo que não é mais para estar segurando. E o Senhor, ele diz: e eu vos aliviarei. A vontade de Deus é que você tenha alívio. A vontade de Deus é que você seja restaurado. É que você esteja na casa de Deus liberto, transformado, sem peso, sem culpa. Porque quando Jesus vier, vai subir os que foram libertos pela palavra. E não aqueles que estão sobrecarregados, e não aqueles que estão oprimidos, né? Aqueles que estão nessa situação vão continuar nessa situação. Mas Jesus quer aliviar você. Ele te chama para te aliviar, para restaurar a sua vida. E diz mais a palavra: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Muitas vezes, meu querido e minha querida, as pessoas aceitam Jesus, mas elas continuam indecisas. Elas não sabem se elas seguem Jesus de fato e de verdade, ou se elas continuam nas tradições que aprenderam, né? Que vieram, que trouxeram dos seus antepassados. Mas em Cristo, meu querido e minha querida, é vida nova. Tem que haver mudança de vida. É por isso que Jesus quer aliviar o homem e a mulher que está sobrecarregado, que está cansado do fardo das tradições. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. Já que você veio para ele, é hora de você realmente viver a palavra dele. Porque senão, a pessoa nunca vai ter paz, nunca vai ter alegria de verdade. Porque se ela cochia em dois pensamentos, que é agradar o mundo e que é agradar a Deus, ela não está agradando a Deus. Infelizmente, a realidade é essa. E se não tomar o jugo de Jesus e não aprender dele, como que ele vai salvar? Não vai. E aprender de porque são manso e humilde de coração. Aí, quando o homem aprende de Jesus, pratica a palavra dele, aí sim a pessoa vai ter descanso. Então, se você quer que a sua alma descanse e ainda nessa terra você quer ter alívio de fardos pesados que você está carregando, precisa tomar o jugo de Jesus. Precisa se decidir para viver a palavra de Deus. Porque o evangelho de Jesus, meu querido e minha querida, ele só faz efeito na vida do homem se o homem entender, se o homem crer e praticá-lo.
Do contrário, só ouvir, se não praticar, de nada vai adiantar. Não haverá transformação. E ele diz mais, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais que não seja fácil servir a Jesus, renunciar ao eu, ainda assim é muito mais melhor do que o homem ser escravo do inimigo. Porque quando alguém é escravo do inimigo no vício, tudo que ele pega é só para gastar. E ainda é assim, pisoteado pelo inimigo, né? A gente vê pessoas embriagadas todo final de semana. Eu conheço pessoas assim, né? Ela é tão escrava do inimigo que todo final de semana o que ela pega é para beber. E aí? Aí ele vai nas estradas caído. Qual é o lucro, né? E aí a coisa melhor que tem é servir a Jesus, né? A coisa melhor que tem é seguir e servir esse Jesus que tem um jugo suave, que no final é vida eterna. Mas o jugo do inimigo é escravidão, é perdição. Então, meu querido e minha querida, guarde essa palavra no seu coração, receba ela e pratique, porque Jesus está para voltar. E quando ele voltar, ele quer encontrar a igreja dele pura. Meu povo, me desculpe se tem umas vozes por aí, né? Porque eu tô sem microfone, possa ser que pegue outras vozes, né? E aí, meu povo, até desconcerta um pouco a gente, né? Mas é assim mesmo, né? A gente não mora só na rua, né, meu povo? Infelizmente a realidade é essa. E aí, como eu estava falando, o jugo do inimigo é cruel, é perverso. A gente vê que tinha 10 virgens. A palavra do Senhor diz que 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? Eram descuidadas. Viviam junto com as demais, parecia com as demais, mas elas não estavam preparadas como as demais, né? Essa é a diferença. E trazendo para essa palavra, para se encaixar um pouco nessa palavra, a gente vê que essas 5 representam muitas pessoas que estão na casa de Deus, né? Mas que vivem de qualquer jeito, né? Que até tá ali na igreja, até tá ouvindo a palavra, mas elas não colocam a palavra de Deus na sua vida e não há transformação. E quando Jesus vier, elas vão ficar, se não mudarem. Mas também tinha 5 virgens prudentes. Além dela ter azeite na vasilha, elas tinham reserva. Elas viviam a palavra e elas estavam preocupadas em viver mais, né? Então, meu querido e minha querida, elas se preocuparam com a vinda do noivo. Elas tinham reserva. E a gente precisa ter essa reserva, porque o que está por vir, meu querido e minha querida, são tempos difíceis. Tempos que a apostasia está se multiplicando. Tantos falsos cristos aparecendo, né? E a gente precisa estar firmado na palavra de Deus. Alguns até querem mudar a palavra, né? E você precisa ter a Bíblia Sagrada nas suas mãos, no seu coração. Porque se você não tiver, corre o risco de você ser enganado. E quando Jesus vier, aquele evento mais importante, pelo menos para mim, é o mais importante que me fez aceitar Jesus, né? É o arrebatamento. Então, se o homem e a mulher não cuidar, esse evento que é o mais importante para a humanidade, para a igreja, corre-se o risco de a pessoa perder, porque foi descuidado. E ali, quando o noivo chegou, elas queriam ter reserva, mas elas não tinham. Elas dormiram. Quando acordaram, as lâmpadas estavam ali se apagando, né? E elas pediram das demais. E elas disseram, não, ide comprar. Porque existe coisas que não servem. Por exemplo, se eu viver a palavra de Deus, se eu estiver praticando, ela não vai servir para o meu marido. Cada um tem que praticar individualmente. Eu posso até ajudar, mas cada um tem que praticar a palavra de Deus por si próprio, né? Porque a salvação é individual, cada um com Cristo, né? E a gente precisa cuidar da nossa vida pessoalmente. Podemos ajudar o irmão, orar pelo irmão,
fazer campanhas, jejum, podemos ensinar a palavra, agora viver é cada um que tem que viver se a pessoa quer um dia morar com Deus, né? Então, meu querido e minha querida, guarde essa palavra no seu coração e vamos viver a palavra de Deus, porque Jesus está voltando, né? Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele vai voltar e não podemos ficar